Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o quarto vídeo onde nós vamos estar falando sobre ar-condicionado, Revit, normas internacionais e nacionais. E eu vou tentar trazer para vocês sempre algumas dicas, algumas coisas que eu uso no escritório onde eu trabalho, desenvolvendo algumas coisas em Revit, né? Desenvolvendo projetos de HVAC. E é isso. Eu tento sempre manter uma constância aqui de ideias em 10 dias, uma semana para postar os vídeos, mas tem vezes que não dá, é muita coisa para fazer lá no trabalho, a gente acaba se envolvendo com outras coisas também e fica um pouco corrido. E o intuito desse papo aqui é sempre a gente bater um papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui embaixo nos comentários, podem me procurar no LinkedIn ou me mandar uma mensagem no WhatsApp. Que se eu não puder ajudar vocês, eu conheço alguns outros colegas que certamente eles vão poder ajudar vocês e é isso. A ideia é difundir um pouco o conhecimento, a gente trocar ideia, ver maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. E nesse vídeo aqui eu queria falar com vocês a respeito de perda de carga dinâmica em acessórios de dutos. Em especial esse carinha aqui, né, que a gente chama de pestana, uns chamam de bico de pato. Eu ultimamente tenho chamado ele de terminal de exaustão. Só isso. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Certo. O livro base que eu estou usando para fazer esse estudo é o da Asher, o Handbook Fundamentals, ano de 2021. E o Duct Design, que é um arquivo que a gente acha com muita facilidade na internet. E dentro do Revit, no mundo do ar-condicionado, quando a gente fala de perda de carga, não só em ar-condicionado, em tubulação também, em outras disciplinas, nós vamos ter dois tipos de perda de carga, né, que vão estar ali no nosso projeto. Seriam as perdas de carga dinâmica e as perdas de carga por atrito, né, que são dos trechos lineares. A gente pega ali e soma essas duas perdas e acaba dimensionando do equipamento, ventiladores, entre outros equipamentos. E, por definição, né, a perda de carga dinâmica, a Asher diz o seguinte: olha, perdas dinâmicas elas resultam de perturbações no fluxo causado por equipamentos montados em dutos e acessórios que alteram a direção do fluxo, curvas, né, entre aspas, entre parênteses, mudanças de áreas ou transições, né, e junções convergentes ou divergentes. Aí ele fala aqui para uma discussão detalhada sobre redes hidráulicas, consulte, blá, 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 1994. Beleza. Então, essa perda de carga dinâmica localizada, a gente vai ter ela sempre nas nossas conexões e nos nossos acessórios dentro do ar-condicionado. Então, toda vez que a gente tem uma mudança de trecho, de seção do duto, toda vez que a gente tem uma mudança de direção, ou uma subida, uma descida, ou uma curva para a direita ou à esquerda, a gente tem uma área de turbulência, né? É causada uma perturbação no fluxo. Ele sai de um estado normal dele, né? Onde ele está num fluxo não laminar, né? Mas num fluxo retilíneo e de repente, por algum motivo, né? Esses motivos são os nossos fittings, ele apresenta alguma resistência, ele tem alguma perda de carga apresentada nesse trecho. Então ele está andando e de repente ele encontra alguma dificuldade para seguir o seu caminho, digamos assim, né? Então ele vai ter que ter uma perda de carga ali, uma perda de energia, e isso acontece em todos os acessórios. E o que acontece é que no final do projeto a gente vai ter N conexões, N acessórios que vão se somando e a gente vai ter uma perda de carga muito grande. É uma característica interessante também, que grande parte, ou quase 100%, não vou cravar aqui, mas a maioria dos projetos que eu trabalhei aqui, e quase sempre é assim mesmo. As perdas de carga localizada, essas perdas de mudança de direção, elas representam assim, valores muito maiores do que as perdas em trecho reto. Então, às vezes, a gente tem uma perda de carga. Às vezes nós temos um trecho reto grande, né, vários comprimentos lineares de duto, só que quando nós equiparamos as perdas, né, somamos todos os nossos acessórios, as nossas conexões, toda vez que a gente pega ali o total de perda de carga que a gente tem em trecho reto, independente
da vazão ou da seção do duto, e a gente compara com os outros acessórios, a gente vê que às vezes é até insignificante essa perda de trechos lineares. Mas ela entra assim no nosso cálculo, a gente computa ela e soma com essas perdas e a gente vai dimensionar nossos equipamentos e o nosso sistema também. Bom, a gente utiliza aqui essa fórmula aqui da esquerda para fazer o cálculo da perda de carga dinâmica. Fazendo um jogo aqui de matemática, né, a gente isola o ΔP e chega nessa fórmula aqui. Então vamos lá, C. O que seria o C? Seria o coeficiente de perda de carga local, né? É um valor adimensional e ele é para cada acessório. O ΔP é a pressão total, sempre em pascais, né? A perda de carga total. A densidade do ar é um fator muito importante. A gente vai ver dentro do Revit que a gente consegue configurar essa informação também. Por quê? Quanto mais denso o ar, né? Mais perda de carga a gente vai ter no nosso sistema. Lembrando que quanto mais denso o ar, ele vai ter mais umidade, ele vai ser um ar pesado, e quanto menos denso, ele acaba se tornando um ar mais leve, né, de você manipular. V vai ser a velocidade em metros por segundo sempre. PV, a nossa pressão-velocidade. O que seria essa pressão-velocidade? É uma pressão que ela é originada exclusivamente por conta da velocidade do ar dentro do duto. Eu vou falar um pouco dela mais para frente. Então a gente consegue simplificar essa fórmula aqui da esquerda e chegar nessa aqui da direita. A gente consegue calcular o nosso ΔP. Bom, aqui é a pressão-velocidade. Essa aqui é uma definição que eu deveria até colocar aspas aqui, né? Que é de uma apostila de um curso que eu fiz. Saudoso professor Júlio Teichel, né? E ele disse aqui na apostila dele, ó, a pressão-velocidade ou pressão dinâmica, que a gente costuma chamar, é a pressão exercida exclusivamente pela velocidade do ar, considerando-se o ar padrão, com massa específica igual a 1.204 kg por metro cúbico. Quem já tem um pouco mais de experiência em projetos de ar-condicionado, sabe que a variação de densidade do ar é algo muito irrisório, muito irrelevante na faixa de operação que nós trabalhamos, que é geralmente entre 15 a 30 graus, 35. Então o ar ele varia muito pouco aqui na sua densidade. A gente precisaria trabalhar com outros tipos de processo, né? Com outros tipos de sistema de ar-condicionado com temperaturas mais baixas ou muito mais elevadas, para que essa densidade aqui, essa massa específica do ar, ela fosse de fato alterada com alguma significância. Em um duto real ocorrem perdas de carga PC que causam redução na pressão total ao longo da rede. Na saída do ar para a atmosfera, a pressão estática é igual a zero. A pressão total torna-se igual à pressão-velocidade de saída do ar. Legal, isso aqui é interessante e tem muito a ver com o que nós vamos falar no nosso bate-papo aqui hoje. Bom, esse 3D aí é um caso real, nós vamos ver ele daqui a pouco, um caso típico modelado no Revit, onde nós temos alguns elementos aí. Vamos lá, nós vamos ter um trecho de reto de duto. Então tem algum ventilador aqui do lado esquerdo jogando esse ar aqui para fora. Aqui seria o lado externo do ambiente. Então a gente tem esse terminalzinho de ar aqui, né? O bico de pato ou pestana, como você preferir chamar. E nós vamos ter dois elementos, né? Que é a conexão em si e a tela metálica. Essa tela metálica, não só tela metálica, a verdade é que muitos projetos a gente não costuma adotar esse tipo de peça. Nos nossos projetos a gente acaba não calculando também a perda de carga por esses elementos, só que vocês vão dar uma olhada daqui a pouco e vão perceber que a perda de carga é ocasionada por esses dois elementos, né, que é a saída abrupta e a tela metálica. Eles impactam um pouco no nosso sistema, que vale a pena, é interessante e é a forma correta da gente trabalhar, considerando esses dois itens aí. Geralmente os nossos equipamentos, principalmente no Revit,
Principalmente no Revit eu vejo muito projeto, algumas pessoas modelando, pego alguns projetos para dar uma olhada. E tem esses acessórios, às vezes, modelado à maneira do projetista lá. E a perda de carga que esses elementos eles ocasionam no sistema, eles não são computados erradamente. É uma perda grande. Uma coisa interessante aqui que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte, a gente lida muito com a codificação da Asher para os fittings, né, as nossas conexões e acessórios. Só que nem sempre a gente tem um know-how, uma expertise de saber de onde vem, por que ela é codificada dessa maneira. Aqui tem um manualzinho para codificar. E a gente, quando entende isso aqui, como funciona, às vezes a gente já olha para a figura, né, no projeto, a peça em campo, em qualquer outro lugar, e a gente já consegue vislumbrar qual seria o código que a Asher deu para ele, né, que é bem intuitivo. Vamos ver aqui. Bom, S ele chama de supply, né, fornecimento. E de exhaust ou return, retorno de ar. E C de comum, supply on return. E o que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui S, ou seja, eu estou fornecendo um ar para cá, para esse local aqui, né? Às vezes o supply aqui, ele não necessariamente seria a nossa insuflação aqui. O supply ele pode ser insuflação, ventilação, fornecimento, entre outros. A Asher ela subdivide em poucas categorias. Nós que vamos ter outras subdivisões, né, que são derivadas dessas três aqui. Então aqui eu vou ter S de supply, ou seja, o ar está vindo para cá. Eu posso ter a letra D ou R, né? D para acessórios ou fittings redondos, né? Com diâmetro. R quando eles forem retangular e F para oval. Então aqui, para essa conexão aqui, né? Uma saída abrupta, por exemplo, eu teria supply R de retangular. Então o código já seria SR. Aí ela traz aqui uma outra camada de codificações, 1 para entradas, 2 para saídas, 3 para cotovelos ou curvas, 4 para transição, 5 para junção, 6 para obstrução, 7 para ventiladores e sistemas que fazem interação com o ventilador, quando a gente tiver aquele famoso efeito do sistema, que a gente consegue calcular também por aqui. Dutos montados em equipamentos, dampers e reguladores, entre outros. E o númerozinho, né, após o traço, seria algo sequencial. Ou seja, esse 2 aqui, ele está dizendo que é o seguinte, olha, é uma peça de saída. A nossa saída abrupta, ela é uma peça, é um fitting que geralmente está numa terminação de trecho de duto. Então, ele codificou aqui como 2. Esse 6 aqui seria o que? Uma obstrução, que nada mais é do que o que a nossa tela metálica representa. A gente tem uma seção livre de duto, e então nós colocamos ali uma tela metálica, a gente vai fazer um tipo de obstrução. O ar ele vai ter uma certa resistência para passar por ali. Esse aqui é o nosso sistema que nós vamos estudar daqui a pouco. Não necessariamente o sistema, mas eu quero falar sobre essa peça aqui hoje. Essa peça, que é um terminal de ar com tela metálica. E nós vamos falar sobre esses dois códigos aqui. Eu vou mostrar como a gente imputa a perda de carga de forma manual, né? Neles, manual entre aspas, a gente consegue colocar algumas fórmulas e foi o que eu fiz aqui. Então, nós vamos ter aqui 3 subdivisões básicas nesse tipo de sistema. Eu vou ter primeiro os terminais de ar, né, que vão ser onde o ar vai estar entrando. Então, todos esses terminais de ar que eles fazem parte de um subgrupo que são os terminais de entrada de ar. Então, eu vou ter aqui o ar fazendo esse caminho aqui, ele vem por esse ramal, ele vai se somando, beleza. Depois eu vou ter o ventilador, que vai ser o meu elemento intermediário. E terceiro, eu vou ter o meu terminal de ar com a saída do ar. Um fato interessante, eu não vou abordar isso aqui agora nesse vídeo, vou trazer em outros encontros, é o seguinte, é até engraçado, né?
porque na vida real quem manda no nosso sistema de ar-condicionado, tanto a capacidade frigorígena quanto a capacidade de ventilação, de vazão, é o equipamento. Só que aqui a gente consegue fazer algumas configurações que ele não fornece nada, que na verdade ele meio que obedece e segue o que está no sistema. O que de fato determina a vazão em cada trecho e o que o equipamento de fato fornece, às vezes, ou quase sempre, são as nossas grelhas. Então nós conseguimos imputar aqui os nossos valores de vazão, né, definidos por projetos já pré-calculados. Conseguimos colocar em cada grelha aqui e ela automaticamente vai somando e passando a informação para o restante do nosso sistema. Então a informação ela vem ao inverso no Revit. Isso é algo muito interessante. Eu vou falar um pouco mais para frente em outros vídeos, mas vale a pena mencionar isso aí. Bom, aqui está a nossa tela metálica, né? E a Asher deixa bem claro aqui, ó, somente a tela, only, apenas. Aqui a gente tem algumas informações legais, né? A gente sabe que ela é um acessório C de comum, R de retangular e 6 que é uma obstrução. E 1 é o sequencial. A gente vai ter outros itens no Duct Design da Asher, que é um documento que se vocês não baixaram, se vocês não têm, eu acho que vale a pena vocês estudarem. Todo o capítulo lá da Asher de Duct Design é muito interessante. E aqui nós temos aqui, ó, alguns valores para a porcentagem de área livre em função da minha área total. Ou seja, N é a área livre total da nossa tela metálica. Esse A1 sobre A0 seria a área. Às vezes eu vou ter uma conexão dessa saindo, né? Saindo não, ela ampliando ou diminuindo, e às vezes a área onde o nosso while entra não necessariamente vai ser a mesma área da segunda seção, né? Nós vamos ter dois tamanhos de seção diferentes. Nesse caso aqui eu adotei um, porque aqui eu vou ter uma transição aqui eu tenho um duto com uma seção, aqui eu vou ter uma ampliação, eu amplio geralmente 50 a 100 milímetros para diminuir essa descarga de ar. E depois eu vou ter a minha peça, que é um trecho reto de duto, né, meio que chanfrado, né. Então eu considerei aqui 1 para 1. Se eu pego a minha área que entra aqui, essa área aqui, ó, é a mesma área aqui. Há um debate que eu acho até interessante, que a área, na verdade, a gente deveria calcular esse 45 graus aqui em formar de fato. Mas eu não vou ser tão preciosista nessa aula aqui não, talvez eu possa abordar isso aqui, mas eu gostaria de informar que às vezes é importante, quando a gente quer um cálculo mais refinado, a gente considerar de fato essa área aqui, ó, inclinada, porque essa área inclinada aqui, ela não é igual à área dessa entrada aqui, só em caráter de informação. Mas nesse exemplo que eu vou considerar como 1 para 1 é a mesma área que entra, o A é a área que sai, e aqui eu vou considerar uma tela que vai obstruir 20% da minha seção total. Então, de 100% de área livre, essa tela metálica, se eu somar ali as áreas, as espessuras dos feixes de arame ali, eu vou ter uma proporção de 20% da minha área ocupada, obstruída. Isso me dá um coeficiente, né, aquele coeficiente adimensional de 0,32. E como a gente viu, a gente vai calcular aí a nossa perda de carga no acessório multiplicando esse número pela nossa pressão-velocidade, que é em função da velocidade, em função de outros parâmetros relacionados à vazão também, que já estão imputados no nosso sistema. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. E um outro elemento também presente naquela peça, onde nós estamos estudando hoje, seria essa saída abrupta aqui, algo bem interessante também. A gente acha que em final de trecho de ar-condicionado, a nossa perda de carga ali é zero. Está jogando ar para a atmosfera e é zero. Só que isso não é verdade. O que acontece é que a gente tem o ar da atmosfera ali no final,
ele com uma certa velocidade, um ar meio instável, ele está com um comportamento totalmente diferente do ar que está vindo, pressurizado do nosso sistema de duto e sendo exaurido. Então, isso gera uma turbulência também, gera uma resistência. Ah, não tem nada, não tem tela, não tem perda de carga ali. Não, isso está errado. A gente tem uma perda de carga assim naquele trecho e é uma perda de carga grande, dependendo da nossa vazão que a gente vai ver mais para frente. Aqui ele dá aqui alguns valores, né, relacionados ao comprimento e à largura, mas geralmente não, quase sempre o nosso valor vai ser 1. O que isso vai nos mostrar? Que a nossa perda de carga nesse trecho vai ser exatamente a nossa pressão-velocidade. A pressão-velocidade, né, que é a pressão que é exercida nos dutos em função da velocidade, vai ser a mesma pressão que eu vou atribuir como perda de carga para o meu sistema. Ele fala aqui, ó, nota, essa tabela é para fluxos laminares de vazão. E quando não for, né, adote um para sistemas de vazão turbulenta, que é o nosso caso. Então a gente vai sempre adotar 1 vezes a pressão-velocidade, que vai ser a própria pressão-velocidade. Beleza. Um outro detalhe importante, que ele não é tão voltado para o nosso vídeo aqui agora, mas eu vou mostrar também dentro do Revit, é que a rugosidade, né, o quão rugoso o material ele é ou não, isso impacta muito na nossa perda de carga também, principalmente nos trechos lineares. Porque quanto mais rugoso é o meu material, mais resistência eu vou ter para passar o meu duto, né? Eu vou ter mais turbulência nas paredes dos dutos, onde a velocidade está sempre tendendo a zero. A gente já viu isso é muito em função da rugosidade também. Quanto menos rugoso o meu material mais velocidade eu tenho próximo às paredes do duto. E quanto mais rugoso eu vou ter o contrário. E eu vou considerar aqui no exemplo também uma rugosidade absoluta de 0,9, que seria para aço galvanizado, que é o que a gente normalmente utiliza em projetos, 0,09, 0,07. Aqui eu trouxe alguns outros dados de rugosidade. Eu falei, inclusive, dessa tabela aqui em outros vídeos também. Quando eu falei sobre conexões flexíveis, dutos flexíveis, eu acho que eu trouxe essa tabela. Bom, então qual seria o procedimento lá no Revit? Nós temos que mudar algumas configurações mecânicas e imputar a densidade do ar dentro do projeto. Nós vamos ter que inserir a viscosidade do ar também. Um comentário aqui interessante é que dentro dos nossos projetos de HVAC, a gente não tem a opção de colocar a temperatura do ar. A gente tem como colocar a temperatura de insuflação no ambiente, setar isso para fazer os cálculos de carga térmica, e a temperatura do ambiente propriamente dito, né, nas configurações de energia, quando a gente está fazendo o cálculo de carga térmica. Vamos falar sobre esses assuntos aqui no canal também mais para frente, mas essa viscosidade aqui do ar e a densidade, elas vão impactar diretamente na parte de dutos. Então a gente fala assim, às vezes, olha, eu mesmo já quando iniciei eu falava, caramba, tinha que ter um campo para colocar a temperatura do ar dentro do duto, para eu poder simular a minha perda de carga, porque dependendo da temperatura, como eu comentei anteriormente, né, eu vou ter uma perda de carga se comportando diferente por conta da densidade do ar. Só que essa viscosidade do ar que a gente imputa, ela é em função da temperatura do ar. Então, se a gente consegue imputar a densidade e a viscosidade, subentendido... Cortou aqui, né? Então, se a gente consegue imputar a densidade do ar e a viscosidade, de forma subentendida, a gente está imputando também a temperatura do ar, né? Se vocês não conseguiram observar isso que eu falei, a gente pode ver mais para frente também, podem me perguntar. Mas a viscosidade do ar, ela é literalmente em função da temperatura. Eu coloquei F de T aqui, ó. Então tá, vamos ter que inserir a rugosidade do material também. Tudo isso aqui dentro do Revit, para poder precisar mais dos nossos cálculos, né? A gente vai inserir, claro, a vazão de projeto nas nossas grelhas.
Nós temos que garantir uma correta configuração dos nossos conectores de duto também, porque senão fica algo meio bagunçado, meio embaralhado, a vazão, o nosso sistema não vai se comportar da forma correta. Vamos parametrizar a família do terminal de ar, que vocês vão ver que eu coloquei algumas fórmulas nele para ele calcular a vazão, a perda de carga, tudo direitinho. Eu só coloco lá o coeficiente da Asher. É sempre importante a gente verificar e validar todas as configurações, as mudanças que a gente fizer com o System Inspector também, nosso inspetor de sistema, porque às vezes a gente faz alguma configuração e eu já percebi que ele não atrela essas configurações à rede de dutos, ao nosso projeto, se a gente não inspecionar esse sistema. Eu vou mostrar para vocês isso, é algo bem interessante também. Bom, depois a gente consegue também, precisa comparar a perda de carga dos sistemas, eu vou mostrar isso para vocês, eu vou ter 2 tipos de conexões, né, e analisar o caminho crítico. Aqui eu trouxe alguns exemplos de instalação, né, dessa pestana, essa saída terminal. Um detalhe que eu estou focando aqui nas peças retangulares, mas o mesmo procedimento que a gente for fazer lá no Revit, se aplica também para essas peças com circulares, tá ok? Aqui outros exemplos. Então isso aqui é bem interessante, é uma solução técnica muito interessante, porque a gente acaba garantindo uma exaustão direcionada, né, e eficiente. Esse formato em 45 grauzinho também ele quebra um pouquinho dessa turbulência que a gente tem nesse trecho final, tendo uma dispersão controlada do ar também, né? Então já falei aqui, ó, que reduz a turbulência por conta do formato em 45 graus. Proteção contra insetos, contra pássaros, é uma segurança para o nosso sistema também. Proteção do sistema contra intempéries, chuva, vento, o que for, é uma proteçãozinha, né? Essa pestanazinha, como se fosse um boné. É uma solução técnica bem bacana, né? É uma fácil instalação, acaba servindo também como um acabamento externo às vezes. Para a captação de ar externo, tem que ter sempre tela metálica, sempre. Uma tela metálica com uma malha fina, uma malha bem pequena, para poder garantir que o ar externo ele já tenha uma pré-filtragem, digamos assim, né? A gente tem que computar. Agora, quando eu tenho um sistema de exaustão só, né, jogando o ar para fora do ambiente, não necessariamente eu preciso da tela, tá? É bom ter a pestanazinha, né, o boné, para proteger ali o ventilador, se for um ventilador axial ali na parede, que é muito comum. Mas eu não necessariamente preciso ter uma tela. Eu sempre coloco, sendo insuflação ou exaustão, dependente. Eu tenho uma terminação de ar em parede, em ambiente externo, eu estou sempre adotando a pestana com a tela e eu considero na minha perda de carga e jogo isso por equipamento na hora de dimensionar. Bom, eu vou falar com vocês aqui agora sobre algumas configurações dentro do Revit, e esse arquivozinho aqui, ó, é o XML da Asher, né, com todas as conexões necessárias para a gente poder trabalhar. A gente consegue mudar algumas coisas. Eu, para ser bem sincero, não estou mexendo muito com essa parte de programação do Revit, mas eu sei que dá para fazer muita coisa legal. Eu estou fazendo as minhas famílias algumas coisas bem na raça, assim, botando fórmulas, algumas coisas até bem complexas, que eu sei que se eu parar um tempinho para estudar essa parte de programação, de API, eu vou otimizar bastante tempo. Esse site aqui é bem interessante, ele traz alguns casos típicos da Asher, né, para o Revit. E, bom, eu vou mandar essa apostila aqui, essa apresentação, para quem quiser. Vocês podem me solicitar aqui nos comentários, deixar o e-mail de vocês que eu mando sem problema. Agora vamos lá, né, a hora mais aguardada. Vamos ver a aplicação aqui dentro do Revit. Beleza. Esse aqui é o nosso projetinho típico. O que acontece aqui? Eu tenho as nossas grelhas, nossa rede de duto, eu tenho alguns dampers aqui e eu tenho o equipamento sobre amortecedores,
Tem um damper aqui que eu sempre costumo colocar na parte da descarga do ar, né, para poder balancear essa perda de carga, fazer um ajuste fino do sistema. E aqui a nossa peça de estudo de hoje. Eu tenho duas peças aqui, uma que eu parametrizei com algumas fórmulas, algumas informações, que é essa aqui que está no sistema, e a outra não. Eu vou colocar uma e outra durante aqui o nosso bate-papo, para vocês verem a diferença, que de fato tem uma perda de carga significativa quando a gente não considera essa peça aqui. Bom, então é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou abrir sistemas aqui, vou dar um WT para dividir a tela. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Bom, eu tenho aqui o meu sistema, eu consigo ver a perda de carga dele total, clicando em algum dos elementos do sistema e apertando Tab, até aparecer uma linhazinha tracejada. Então, certo, aqui do lado esquerdo tem a vazão total do sistema, né, que é o somatório de todas as grelhas aqui. Eu já comentei que essa aqui não é vazão do equipamento, ela vai se tornar a vazão do equipamento, mas nesse primeiro momento, ela é a vazão desse sistema. O equipamento ele está somente lendo essa vazão. E eu vou ter aqui uma pressão estática, né, uma perda de carga de 228 pascais. Ou seja, o meu ventilador ele tem que ter uma força, ele tem que garantir um fornecimento de pressão, além da pressão que é perdida nele mesmo ali, na parte de motor e tudo mais, ele tem que me fornecer 230 pascais, para ele poder fazer todo esse trecho aqui, todo esse caminho de forma correta, conforme eu especifiquei em projeto, né, obedecendo todas as vazões e tudo mais. Aqui eu crio uma tabelinha de sistemas, né, onde eu classifico aqui o tipo de sistema, né, o nome do sistema, a vazão que está passando pelo sistema, a perda de carga total e o número de elementos. Ou seja, aqui eu já sei, olhando, né, com uma visualização rápida, que eu vou ter 11 grelhas. 11 grelhas, um elemento vai ser o ventilador e o outro elemento vai ser esse terminal final aqui. Então, eu vou ter 3 elementos ao todo. Beleza, deixa eu mostrar para vocês aqui agora o seguinte, todas essas conexões aqui, esses acessórios, eles estão computando a perda de carga em função da codificação da ASHRAE, né? Só que eu tenho aqui dois elementos especiais, que é o meu damper e a minha saída terminal. Os meus dampers eu parametrizei eles também para calcular a perda de carga. Eu utilizei recursos dos catálogos da Trox para poder ver os ábacos deles e imputar alguns dados. E esse cara aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês verem com detalhe. Certo? Esse cara aqui, ó, olha quanto de perda de carga que ele está gerando aqui para o meu sistema. Vocês se recordam que a gente adotou dois coeficientes de perda de carga somente para essa peça aqui, porque nós vamos ter dois fictings aqui, né, teoricamente. A gente vai ter a nossa tela metálica, vocês podem ver aqui, ó. Ainda coloquei a codificação aqui, que eu adotei ponto 32, né, considerando a proporção de área de 1 para 1, e naquela linha horizontal, e na coluna vertical ali eu considerei 80% de área livre, e 20% de área ocupada. Então eu cheguei nesse coeficiente aqui de 32. Esses dois caras aqui, eles estão se somando dentro da família, eles estão multiplicando pela pressão velocidade, que está aqui em algum lugar, cadê? Bom, não está aparecendo aqui, mas de lá dentro da família a gente consegue ver isso com mais calma. Então esses dois caras, eles se somam, multiplicam pela pressão, velocidade, e eu vou ter uma perda de carga aqui, ó, de 36 pascais, 3,5 milímetros de coluna d'água, que é uma perda considerável para a gente deixar para lá, né? Imagina uma rede de dutos com um monte de acessóriozinho, isso aqui é relevante, isso aqui tem pouca perda de carga, no final a gente tem uma discrepância aí real, né? De 50, 100 pascais que já compromete todo o desempenho do nosso projeto. Eu vou mudar aqui ele agora
para vocês verem aqui a perda de carga mudando. Essa aqui é uma peça convencional, que eu falei com vocês que eu vejo a galera usar muito nos projetos dele e não considerando essa perda de carga. E essa aqui é que eu parametrizei. Eu vou trocar essa aqui agora, vocês vão perceber que a perda de carga aqui vai cair, porque não vai estar computada. Então eu venho aqui e mudo para essa aqui. Pronto, 450 por 450, que eu só quero confirmar aqui a nossa alteração de perda de carga. Bom, aqui vocês conseguem ver que eu tinha 228, caiu para 191. Ou seja, essa aqui é uma peça convencional. Ela foi atribuída a corzinha por conta da conexão com o nosso sistema. Então a gente tem aqui, pressure drop, flow, pressão, velocidade, está aqui sim, eu não tinha visto. E a velocidade, está tudo zerado, porque essa peça aqui não está parametrizada. Eu vou mudar novamente para a minha peça. Pronto. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deu algum errinho aqui. Certo. Eu mudei aqui para a minha peça aqui, e a perda de carga ela voltou. Deixa eu abrir aqui a família dela para vocês verem o que aconteceu. O que eu fiz é algo bem simples, tá? É totalmente baseado naquelas fórmulas que a gente viu. Bom, basicamente o que eu criei? Eu criei alguns parâmetros compartilhados. O pessoal deve pensar, dá um trabalhão, realmente dá um trabalho. Só que nunca mais eu vou precisar mexer nisso aqui. Eu vou sempre atualizando minhas famílias, eu vou alimentando ela com algumas informações importantes e eu sempre vou ter umas famílias bem bacanas. Isso aqui é uma solução para alguns fittings também, algumas curvas, quando a gente tem algum tipo de erro, né, com o database da Azure, né, interno aqui no Revit, o que não é nenhuma surpresa para quem trabalha na área. Ele vira e mexe, ele cisma que não quer mostrar para você a perda de carga dos acessórios e você fica sem a informação. Você pode inserir também em todas as suas conexões, é algo bem legal. Então vamos lá, eu vou ter aqui pressão velocidade, que eu calculei minha pressão velocidade fazendo aqui. Eu peguei a densidade do ar, né, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. A velocidade eu vou ter aqui. Mas a velocidade não tem. Eu calculei a velocidade em função da vazão e da área da seção do duto. Tudo informação interna. Esses dois caras eu pego e multiplico pela pressão velocidade. E ele cospe lá os resultados para mim. Esses parâmetros aqui, só lembrando, são parâmetros compartilhados. Então, eles ficam no meu banco de dados, eu consigo utilizar para qualquer acessório, para qualquer fitting que eu precisar. Aí aqui, outra coisa interessante, que além da minha planilha de dutos, o que eu estou fazendo aqui? A gente tem um relatório de perda de carga também do Revit, só que para alguns projetos eu precisei visualizar algumas informações a mais e eu acabei criando aqui nas minhas famílias, né? Eu estou trabalhando nisso aqui ainda, mas eu consigo imputar aqui, gerar aqui coeficiente Azure e eu consigo inclusive imputar perda de carga aqui também nos meus elementos. Se eu quiser puxar perda de carga, eu consigo ver aqui, e isso me ajuda a fazer uma avaliação rápida no meu projeto. Eu posso simplesmente tabelar todos os elementos, eu coloco o código da Azure e coloco a informação de perda de carga. Eu consigo observar aqueles elementos que estão com uma perda de carga muito alta, eu posso de repente mudar o arranjo deles. Se for uma curva, eu aumento o raio da curva para diminuir a perda de carga, considero um acessório com aqueles Vs defletores, enfim, é uma visualização rápida. Eu pego o filtro aqui por código e por
valores de perda de carga, né, em ordem decrescente, e ele me dá uma visualização bem bacana. A mesma coisa com os acessórios. Os acessórios também, deixa eu mostrar aqui. Se eu quiser aqui pegar os acessórios, é porque tem algumas coisas aqui que não faz parte. Mas eu consigo, deixa eu ver, jogar Pastry Drop e eu consigo ver, ó, olha, esse dumper aqui está com 60 pascais de perda de carga. Esse outro aqui está com 18 e o outro 15. Então, assim, são configurações que dão algum certo trabalho da gente fazer, mas a gente consegue fazer por tabela também, lookup table, e assim, fica um trabalho bem bacana, fica um trabalho bem interessante. Eu sei que a galera da programação faz isso com o pé nas costas, só que eu não estou nessa vibe ainda de mexer em programação, e eu acho que é um mercado de aprendizado bem bacana, a gente mexer com parametrização de famílias. Vira e mexe eu recebo algumas consultas, presto consultoria para algumas empresas, desenvolvo algumas famílias, e se você puder, a minha sugestão é estude programação, parametrização, porque a gente consegue fazer muita coisa dentro do Revit com essa noção de programação básica, né, que o programa não dá essa liberdade. Então, pessoal, para hoje seria somente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da solução aqui, da gente ter abordado alguns conceitos bem teóricos. Os vídeos eles estão ficando bem longos, bem extensivos, mas a ideia é essa mesma. Eu vou tentando passar aqui o pouco que eu sei, né? Quase nada. Deve não, né? É o que mais tem aí, a gente que sabe muito mais do que eu. A ideia é trazer outros colegas para falar aqui, vira e mexe, fazer algumas lives. Eu estou em contato com alguns projetistas que são referência aí no Brasil na parte do MAP, do HVAC. Então, vira e mexe eu faço um convite para eles, a gente tem outros canais de comunicação também. E se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar em algo, vocês fiquem à vontade, tá? Pedir para vocês para curtirem o conteúdo aí, comentem algo, compartilhem com seus colegas, que isso sempre dá uma força aqui pra gente, falou? Muito obrigado, pessoal, falou, e é isso, tchau, tchau.